investimento anjo, de investimento em tecnologia especializada, empreendedor linear, investidor mão na massa, economia do cenário do investimento anjo no Brasil. People to Biz. Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um People to Biz, Pessoas e Negócios. Você pode acompanhar nossas entrevistas pelo meu perfil no LinkedIn, Luiz Cláudio Alan, e nos canais da People to Biz no Spotify e aqui no YouTube. Ele tem mais de 50 anos de carreira e mais de 20 como um empreendedor que ajuda outros empreendedores a garantir o futuro. Sempre ligado nas novas tendências no universo da gestão, tornou-se uma das maiores referências em temas como liderança, governança, sucessão, marketing, vendas e planejamento estratégico. E foi nomeado pelo World Economic Forum como um dos 200 Global Leaders for Tomorrow. Autor de best-sellers de negócios, consultor, palestrante, mentor e investidor anjo, ele construiu uma consultoria de sucesso que trabalha para uma das maiores empresas do Brasil. Nosso entrevistado de hoje é César Souza, CEO do Grupo Empreenda, um empresário que transpira negócios, que tem empreendedorismo na veia, que emana uma energia e paixão catalisadoras de grandes transformações nas organizações submetidas ao seu escrutínio. Conheci o César através de um cliente e amigo em comum, o Orlando Sintra, CEO do BR Angels, também já entrevistado aqui pelo programa. Conversamos, claro, sobre temas como gestão, liderança, futuro, ESG, cultura organizacional, pessoas e conceitos que criou, como clientividade e team business. Sobre sua visão do que efetivamente faz uma empresa garantir seu futuro, César é enfático. A alma é o segredo do negócio. Confira agora os principais trechos da entrevista. Você começou sua jornada aí no Grupo Empreenda já há mais de 20 anos. Como é que nasceu e como é que você construiu uma consultoria de tanto sucesso que hoje trabalha com várias empresas da lista das maiores e melhores no Brasil? Antes do Grupo Empreenda, você teve uma jornada, uma vida corporativa? Sim, veja só, na realidade a minha vida profissional começou há cerca de 50 anos atrás, né? Eu me formei na Bahia em administração de empresas, na Universidade Federal da Bahia, em 73. Mas mesmo antes de me formar, eu já estagiava. Eu comecei estagiando numa empresa de consultoria chamada Incrementa, uma empresa lá em Salvador, e prestava serviços para várias empresas lá. Na época, estava começando um polo industrial lá na Bahia. Algumas tinham uma certa atividade econômica, né, bem superior à que tem hoje, por exemplo, em termos de empresas de porte, que tinham porte nacional. Tinha um grande banco na época chamado Banco Econômico, tinha uma empresa chamada Odebrecht na área de construção, foi quando começou a Braskem, que na realidade um polo petroquímico, começaram uma refinaria da Petrobras. Então, a Bahia naquela época estava começando a ter uma atividade econômica forte. A Dow Química se estabeleceu lá, e várias empresas, inclusive alguns professores dessas grandes empresas, que foram meus professores na universidade. Então, comecei ali, tive uma vida profissional, fui para o exterior, morei em Portugal 3 anos, depois eu morei 11 anos nos Estados Unidos, fiz o meu mestrado nesse período em estratégia empresarial. Eu sempre gostei muito dessa coisa da estratégia. E quando eu comecei, uma curiosidade, Luiz, é o seguinte: quando eu comecei a estudar a administração não era ainda uma profissão reconhecida, entende? Era uma profissão, estava incipiente. Eu cheguei em casa e disse: olha, o teste vocacional deu administração. Meu pai perguntou: mas o que é administração de empresa? Eu disse: olha, eu acho que é um negócio de tomar conta do negócio dos outros. E voltei para o Brasil no ano de 2000. Foi quando eu montei a Empreenda, 2000, fim de 2000, 2001. Então, a Empreenda tem praticamente 20 anos, 21 anos, está completando a maioridade agora. E realmente eu consegui construir uma carteira de clientes assim, bem significativa aqui no Brasil. Na realidade, são inclusive clientes recorrentes. Sempre, a maioria dos meus clientes, 2 em 2 anos, 3 em 3 anos, eu volto a fazer algum tipo de trabalho. O meu trabalho como consultor não é um trabalho assim técnico, não é simplesmente um trabalho de vender um produto ou um serviço, né? Eu procuro sempre me posicionar o seguinte: eu sou um vendedor de soluções. Eu tenho que encontrar soluções para o cliente, não importa qual é a minha especialidade. Então, eu aprendi assim a nunca dizer não a um cliente quando o cliente me pergunta: eu tenho um assunto societário que é jurídico. Eu não sou advogado, mas eu sei encontrar quem é o advogado que vai dar a solução jurídica que ele precisa. Às vezes são problemas na área de transformação digital. Eu também não sou um tecnólogo nessa área de TI, mas eu sei quem são os prestadores de serviço que podem entender aquela necessidade do cliente e levar a solução.
Então, eu sempre me posicionei como assim, alguém que procura encontrar a solução para os clientes. Então, o meu propósito é garantir o amanhã dos meus clientes. Quer dizer, não sou eu que vou garantir o amanhã, mas eu tenho que ajudar o cliente a garantir o seu amanhã, que sua empresa não vai ter um prazo de validade a curto prazo, que você vai chegar em 2030. E para isso, você precisa o quê? Definir uma estratégia, você precisa ter um sucessor, você precisa ter uma equipe estruturada, ter um programa de liderança forte, você precisa ser uma empresa inovadora, você precisa ter uma série de características que é o que vai garantir o seu amanhã. Você tem aí uma caixinha de ferramentas, de soluções para ajudar o teu cliente a curar as dores que ele tem no curto, médio e longo prazo. Eu considero a Empreenda como uma espécie de uma plataforma, que de um lado eu tenho clientes que têm necessidade, de outro lado tem experts no mercado, que sabem aplicar ferramentas, instrumentos, etc., então, mecanismos para resolver aquilo. Então, o que eu procuro é fazer aquele encontro que seja benéfico. Agora, para isso, eu preciso entender a cultura da empresa, eu preciso entender a personalidade do líder, das pessoas, porque aí eu vou procurar aquele prestador de serviço que é o que melhor se adequa àquela cultura ou àquela característica da pessoa que ele vai servir, entendeu? Você foi nomeado, inclusive, pelo World Economic Forum como um dos 200 Global Leaders for Tomorrow, né? Você percebe que o papel dos líderes vem passando por grandes transformações nessas últimas 2 décadas, desde que você fundou a Empreenda, ou especialmente após a pandemia? Quais que foram essas grandes mudanças? Quais são os grandes desafios de hoje e do líder do futuro? Eu acho que sua pergunta é muito boa, porque, sem dúvida nenhuma, os líderes a liderança tem passado por uma grande transformação. Naquela época, lá quando eu comecei a estudar, na década de 70, me formando e tal, tinha uma grande coisa chamada administração por objetivos. O líder tem que ser, ou a líder, homem ou mulher, tem que ser uma pessoa inspiradora para os outros, não é? Que encontrem soluções e, obviamente, que cumpram objetivos ou superem objetivos. A outra que eu vejo é na transformação, transformam a vida das empresas, transformam a vida das pessoas, transformam a vida das comunidades. Quer dizer, são pessoas capazes de perceber tendências, de perceber o que é que vai fazer a diferença na vida daquela comunidade, ou daquela empresa, ou daquele negócio, ou daquele produto, e consegue mobilizar pessoas para atingir aquilo e superar o objetivo. Então, o foco deixou de ser o objetivo, como era a PO, chamada administração por objetivos, por exemplo, e passou a ser um foco muito mais de propósito, que é muito diferente de objetivos, não é? Passou a ser uma coisa muito mais de geração de valor, que também é muito diferente de simplesmente dar resultados. Geração de valor, eu tenho que gerar valor para a comunidade, para acionistas, para investidores, para clientes, para as pessoas que trabalham, para parceiros. É diferente simplesmente de focar em resultados. Mas, sem dúvida, o papel do líder tem mudado muito. Eu acho que houve um upgrade, ou assim, mudou de patamar completamente. Aquele líder que a gente achava que era líder lá atrás, na realidade, hoje a gente chama de chefe, né? É o cara que dava resultado, é o cara que trabalhava naquilo, a motivação por objetivo, que cumpria metas, cumpria tarefa, fazia bem feito. Eu acho que uma coisa é você fazer certo as coisas, a outra é você fazer a coisa certa. E fazer a coisa certa significa encontrar um senso de propósito, significa inspirar pessoas, significa definir benefícios, significa criar um mapa de geração de valor, significa realmente mobilizar pessoas em torno de um objetivo comum. Ou seja, eu ainda vejo líderes dirigindo suas empresas olhando pelo espelho retrovisor, quando a gente tem que olhar para frente, olhar para o futuro, definir aquele negócio, né? Ou vejo o líder, às vezes, como no passado, tentando adivinhar o que é que vai acontecer no futuro. Sempre digo, o papel do líder não é ficar tentando adivinhar o que vai acontecer no futuro. O papel do líder é construir o futuro, é ter uma visão de futuro e lutar para construir uma ponte entre o presente e o futuro. Não é ficar tentando adivinhar o que é que vai acontecer, porque a melhor forma de adivinhar o futuro é construir o futuro, no meu modo de ver. Eu queria que você falasse sobre alguns conceitos inovadores que você criou, como o conceito de team business, no lugar do tradicional team building. Qual que é a diferença entre o team business e o team building? Olha, é uma grande diferença, é uma grande diferença. O team building é aquele negócio muito criado assim para criar um melhor clima dentro de uma empresa, para as equipes serem mais integradas. Tem uma pegada humanística que eu acho legal, mas eu acho que acaba sendo um fim em si mesmo. Quando, para mim, a integração não é um fim em si mesmo, a integração é um meio para você atingir um propósito, para você superar resultados e assim por diante. Eu acho que a gente tem que fazer, em vez do team building, tem que fazer um team business, ou seja, ter a integração do time voltado para o negócio,
voltado para os resultados, voltado para o propósito, voltado para aquilo que a gente quer atingir, que é aquilo que a gente quer construir. Ou seja, eu procurei foi dar uma dose de pragmatismo àquilo que se chamava de team building. Cuidar das pessoas bem é uma obrigação, é um valor, é um pilar da cultura de uma empresa. Mas ele não é um fim em si mesmo, não é esse o propósito da empresa. O propósito de uma empresa é criar um benefício para clientes, para uma comunidade, para isso que é a razão de existência de uma empresa. E eu quis criar uma metodologia que olhasse usando essas ferramentas de team building, porém focadas no business, focadas no negócio. Foi aí que surgiu um dia um lampejo e eu disse, pô, não é team building, esse negócio é team business, porque tem um pragmatismo que é o que estava faltando lá no team building e a gente tem que fazer o negócio para botar a bola para frente, para levar uma empresa, uma comunidade, um condomínio que seja para um outro patamar. Vai muito além de construir uma cultura de colocar a mesa de pebolim ou a geladeira de refrigerante e cerveja no escritório, né? Assim... Não adianta ficar botando puff no escritório, e sofá, e jogo de bilhar, e jogo de totó, e não sei o quê, e ping-pong, e não sei o quê, e bota cerveja. Tudo bem, isso aqui é legal, mas a gente tem que ser feliz no dia a dia do trabalho. Eu sempre digo assim, felicidade não é happy hour. Não é assim, eu vou dar um sangue a semana inteira para na sexta-noite, agora é quinta-noite, né? Agora anteciparam para quinta-noite, para ter 2 horas de happy hour, de 7 às 9 da noite. Não é isso que é felicidade. Felicidade tem que ser construída no dia a dia do trabalho. Não é? E a melhor forma de ter felicidade, que eu vejo nas pessoas no trabalho, é quando há um casamento entre o propósito de um indivíduo e o propósito do local onde a pessoa trabalha. Quando há um casamento, e há uma integração também com os valores. O valor da empresa é coerente com os meus valores. Nessa hora, o happy hour realmente é um simples happy hour. É para me divertir ali. Não é aquela válvula de escape que muita gente cria na empresa, que assim, eu estou sendo massacrado 5 dias por semana, mas eu vou ter direito a 2 horas de happy hour na semana e vou ser feliz naquele happy hour. Eu acho que isso aí é uma deturpação, um desvio muito grande de finalidade. Então, ou seja, assim, eu tenho um caráter humanístico muito forte, Luiz, mas o meu caráter humanístico é revestido de um pragmatismo muito forte. Mas na hora que eu defino que o negócio não é fabricar alimentos, o meu negócio é criar condições para bem-estar e saúde dos meus clientes, nessa hora eu sou outra pessoa. Nessa hora eu não meço sacrifício porque estou gerando. Então, se meu filho reclama, por que você não foi buscar na escola hoje? Por que você atrasou? Porque o papai estava lá ajudando a criar uma solução de bem-estar e saúde para as pessoas. Não simplesmente eu estou fabricando alimento gorduroso ou cheio de açúcar que vai destruir a saúde de pessoas. Então, acho que isso aqui tem um significado muito grande para mim. E um outro conceito que você desenvolveu é o de clientividade. O que consiste esse conceito? Como é que ele pode ser transformador na cultura de uma empresa? Olha, o conceito de clientividade é o seguinte, é colocar o cliente no lugar de onde ele nunca deveria ter sido tirado, que é no centro de decisão de uma empresa, no centro de decisão de uma pessoa. Clientividade assim, é eu estar voltado não apenas de mim para o outro, mas também eu desenvolver uma capacidade de pensar de fora para dentro, pensar no outro, o que é que o outro de fato valoriza, o que é que o outro de fato necessita. E eu entender quem é aquele outro. E no caso de uma empresa, entender quem é o outro, é entender o que é o cliente, é colocar o cliente no centro de tudo, é colocar o cliente de volta no centro do processo decisório da empresa. O cliente tem que estar sentado aqui dentro, tem que estar sentado no seu coração, no seu modelo mental. Você tem que estar pensando no outro, a quem você vai servir, se você está fabricando alguma coisa ou produzindo algum bem ou serviço, quem é o outro que vai receber isso. Pode ser um liderado é um cliente seu, um chefe também é um cliente seu, um membro da sua família também é um cliente seu, você tem que estar servindo ao outro, e para servir ao outro corretamente, você tem que entender o outro, e para entender o outro, você tem que trazer o outro para o centro do seu modelo mental, e não achar que o outro está do lado de fora. Não é? Então, e isso aí é uma crítica que eu sempre faço, né, construtiva, ao Philip Kotler, que é o guru do marketing. Ele desenvolveu aqueles famosos 4 P's do marketing, né? Então botou produto, um P produto, o outro place, que é logo distribuição, o outro promotion, o outro price e tal, e colocou ali, e muita gente durante décadas ficou seguindo aqueles 4 P's. Então, para lançar um produto, eu tenho que pensar no negócio, eu tenho que lançar no produto, no preço, na promoção, na distribuição e tal. E um dia eu perguntei, professor, e onde é que está o cliente no centro do seu modelo? Por que não tem ali nos 4 P's e um C? Por que não é 4 P's e um C do marketing? Por que não são 4 componentes e o cliente está no centro de tudo? Você vai fazer produto sem pensar no cliente? Você vai fazer o preço sem pensar no cliente? Vai fazer promoção sem pensar no cliente?
Então, eu posso ser um gênio, eu bolo uma promoção fantástica que o cliente acaba não comprando. Aí o negócio encalha o produto, porque o preço. Ou seja, tem que combinar com os russos. Você lembra dessa expressão? Nós temos que combinar com os russos, e os russos é o cliente, é o outro. Eu tenho que combinar com o outro. E no caso de cliente, eu tenho que combinar mesmo. Como é que eu combino? Ouvindo ativamente, entendendo, percebendo, prescrutando o que é que o cliente de fato precisa, necessita e valoriza. E às vezes o cliente não tem consciência daquilo que precisa. E eu tenho que educar o cliente para mostrar aquilo que o cliente de fato precisa. O melhor exemplo disso é o Steve Jobs. Se o Steve Jobs fosse perguntar ao cliente o que é que você precisa, ninguém ia dizer que precisa de um iPhone, de um iPad, nem de um iPod, nem de um laptop, nem coisa nenhuma, porque o cara nem conhecia. Mas ele intuiu isso, de tanto ele conviver, ele intuiu que as pessoas iriam precisar, tanto que o grande sonho dele foi o seguinte: um laptop, você deve se lembrar, um desktop em cada casa. Um desktop em cada casa. E depois ele intuiu o seguinte: meu sonho, meu propósito é colocar a vida ao alcance da palma da mão de um indivíduo. E ele fez isso. Hoje, esse iPhone que eu tenho aqui, esse iPhone coloca a vida ao alcance da mão. Com esse iPhone eu me divirto, com esse iPhone eu estudo, com esse iPhone eu trabalho, com esse iPhone eu pago minhas contas, eu recebo dinheiro, eu me localizo, eu me locomovo, eu faço. Ele colocou a vida ao alcance da palma da minha mão acontecendo. Então, a criatividade, no fundo, é isso: é colocar o cliente no centro do seu modelo mental, no centro do seu coração, no centro do processo decisório de uma empresa. Então, é aquela coisa interativa que você tem que ter com o cliente, ombro a ombro, dia a dia, 24/7. A criatividade, no fundo, é isso: é aprender a ouvir, entender o que é que o cliente valoriza hoje ou vai valorizar no futuro. E fazer as suas apostas visando sempre atender a necessidade do cliente, não a sua necessidade. Né? Não a sua necessidade. Então, acho que esse é o ponto-chave da criatividade, essa. Os empreendedores que fazem história são aqueles que criam necessidades que a gente nem sequer sabe que existiam, né? E sabe, o cara percebe aquelas necessidades, ele percebe, e aí educa ele o cliente. Antecipa a necessidade. Antecipa e educa o cliente para aquilo. Muitas vezes eu tenho um cliente que quer um negócio: César, eu queria isso. Eu penso, olha, porra, não é isso o melhor para você, cliente. Entendeu? Uhum. Eu posso fazer isso, mandar fatura, ganhar uma graninha, mas vai ser a última vez que você vai me ver. Porque depois você não vai me procurar mais. Sabe por quê? Porque eu estou fazendo um negócio que não é o melhor para você. Você é autor de vários best-sellers na categoria negócios. Um dos mais recentes é O Jeito de Ser Magalu, no qual se aborda a estratégia de negócios digital que levou a família Trajano a transformar uma lojinha em Franca, no interior de São Paulo, em uma das maiores varejistas do Brasil. O que faz a história do Magalu ser um exemplo de empreendedorismo a ser seguido por quem quer conquistar seus sonhos? Olha, eu acho que o Magalu tem 3 ou 4 coisas assim fundamentais, né, que eu respeito muito e que eu acho que deve ser pensado pelas pessoas. Eu sempre uso assim alguns exemplos do Magalu como fonte de inspiração para alguns dos meus clientes e das outras empresas com as quais eu trabalho. Um ponto é o seguinte: é essa obsessão que eles têm pelos clientes. Né? Eu acho que você tem um caso da clientividade, como eu descrevi para você, que é um exemplo prático de clientividade, é o caso do Magalu. Eles realmente estão muito focados no cliente, eu acho que isso aí é fundamental. Segundo é o seguinte: é uma empresa que tem um senso de propósito muito claro. Né? Tem um senso de propósito claro, não só o propósito da própria empresa, como um propósito também de cidadania, um propósito social. Hoje você vê, por exemplo, a dona Luísa, ela é a Luísa, né? Luísa Trajano, ela é uma pessoa, ela é uma embaixatriz, não é? De certas causas, de defesa das mulheres, trabalhou muito no caso das vacinas, contra o racismo, ela defende certas causas que são realmente importantes. Então, ela exerce esse senso de propósito, não só da empresa, do negócio, mas da cidadania. Uma outra coisa muito importante no Magalu é o processo de sucessão que foi feito lá. Porque o grande problema, Luiz, da maioria das empresas que eu conheço, assim, o calcanhar de Aquiles é o processo sucessório, é a sucessão. A maioria das empresas não resistem ao desaparecimento do seu fundador. Não é? E quando você vê hoje o Magalu, já está na 3ª geração. Era a dona Luísa, a tia Luísa, depois passou pela Luísa, agora é o Fred. Não é? E já tem outras pessoas sendo preparadas, não necessariamente dentro da família. Passou também pelo Marcelo Silva, durante um período antes do Fred assumir. Quer dizer, no fundo, se você for contar, passou por 4 grandes momentos de sucessão. Né? E dentro da mesma família, 3 gerações. Então, isso é muito raro em empresas que conseguem ter sucesso. Mas, de modo geral, os fundamentos da empresa estão ali sólidos, modelos de negócio sólido. Então, eles conseguem ter essa visão assim, do cliente, conseguem ter um processo de sucessão, uma governança bastante saudável, investem muito nas pessoas.
tem um senso de propósito muito claro. Ou seja, é um exemplo de uma empresa que começou pequena, pensou grande e diferente e cresceu rápido, né? Hoje é uma das maiores varejistas do Brasil e começou com uma lojinha chamada A Cristaleira, lá em Franca, no interior de São Paulo, em 1957. Então, você vê 50 anos depois, 60, 70, é uma empresa, 3, 4 gerações, que é um fenômeno, no meu modo de ver. Uma potência muito grande que seguramente vai ocupar um espaço ainda cada vez maior nesse cenário aí, do varejo da economia brasileira. Você falou da Luísa Trajano, né? Não tem como a gente deixar de admirá-la, respeitá-la e tê-la como uma referência em liderança feminina. Você enxerga uma mudança na cultura das empresas para abrir mais espaço à diversidade? Esse tem sido um tema recorrente nas suas interlocuções com as organizações? E aproveitando a pergunta, você acha que o ESG entrou definitivamente nas pautas na pauta das empresas ou é só uma moda passageira? Olha, veja só, eu acho que está havendo um desejo de maior diversidade, de inclusão, mas é mais ainda um desejo do que uma realidade. E tem muitas empresas que ainda jogam muito para a plateia. Quer dizer, se colocam assim, não, nós planejamos a diversidade. Aí quando você vai ver, aí você pergunta quantos negros tem na sua diretoria? Começa por aí. Quantas mulheres tem no seu conselho de administração? E quantas pessoas assim com isso, assim, carências disso, daquilo, tem no seu corpo aí, gerencial da sua empresa? Então, a coisa da inclusão, da diversidade é lindo no discurso, mas é pouco praticado ainda. Mas que cresceu, cresceu. Eu tenho que reconhecer isso, que nos últimos 20 anos mudou, que nos últimos 5 é mais do que aconteceu nos últimos 20, foi, e espero que nos próximos 5 seja muito mais do que aconteceu nos últimos, mas ainda temos um ritmo ainda lento. Isso é pragmatismo, de novo, entendeu? A diversidade e a inclusão é fonte de pragmatismo. Agora, vai aumentar o número de mulheres, ou de negros, ou de homossexuais, ou o que seja, porque é bonito, porque é legal, porque está na moda? Não, vai aumentar por pragmatismo. Vai aumentar porque a sua clientela é composta de um mosaico. E os caras não querem fazer a representatividade desse mosaico no seu processo decisório. Então, eu tenho que ter uma proporcionalidade. Não é também por cota, não estou falando em cota, não, pelo amor de Deus. Eu estou falando numa coisa assim, eu tenho que olhar para a minha clientela, cara. Então, se a minha clientela é jovem, porra, eu tenho que botar gente jovem no meu conselho de administração e na minha diretoria. Se minha clientela é de negros, eu tenho que trazer negros para dentro da minha diretoria, da minha empresa, porque os caras entendem mais do que qualquer outro. Como é que o cliente, o consumidor, processa aquele produto e vai trazer insights. Então, quando eu falo de diversidade e inclusão, é nesse sentido, entendeu? Bem pragmático. De novo, eu estou amarrando com aquele negócio lá do team business que eu falei, pragmatismo. Estou falando com aquela minha pegada lá de pragmatismo. Eu tenho uma veia, e sou humanista, valorizo a diversidade e inclusão, mas não é porque é bonito nem está na moda, não. Eu valorizo por pragmatismo. Você perguntou também, e o ESG? E ESG veio para ficar ou é um modismo? Olha, ESG é outra coisa que todo mundo fala que é lindo, mas na época de crise, aí os investimentos ambientais diminuem, os investimentos sociais diminuem, a governança fica cada vez mais de cima para baixo. Então, no outro dia, eu escrevi um artigo, como você sabe, eu tenho uma coluna na revista Isto é Dinheiro, eu escrevi um artigo dizendo essa sopa de letrinhas ESG e ESG deveria pelo menos ter mais uma letrinha, em vez de ESG, devia chamar de LESG. Falta L de liderança. Nenhuma empresa sustentável a longo prazo não é só comportamento ambiental, social e governança, não. Liderança. A liderança que traz sustentabilidade a longo prazo em qualquer empresa. E ainda disse mais, está faltando outras letrinhas. Está faltando o C de cliente, está faltando o R de resultado, está faltando o P de pessoas. Então, quer fazer sopa de letrinhas? Para de falar simplesmente ESG, porque ESG é obrigação. De novo, ter responsabilidade ambiental é obrigação. Responsabilidade social é obrigação. Ter uma boa governança é obrigação. Qual é a novidade que tem nisso? Agora, quer ter uma solução para a sua empresa? L, ISD, C, R e a P. C de cliente, R de resultado, P de pessoas, são 4. E mais ISD. São 7 letrinhas. Que aí você aí começa a pensar no ISD, mas pensa também no L, no C, no P e no R. Tá? Porque senão sua empresa não vai para frente. Então, eu também acho assim, muito discurso, muita gente jogando para a plateia com esse negócio de ISD. Essa é a forma que eu penso. Eu acho que ISD veio para ficar. Acho que sim, é necessário, mas não é suficiente. Coloque além do ISD mais 4 letrinhas. L, C, P e R.
No começo da nossa conversa, você trouxe bastante a palavra futuro. E você acaba de lançar o livro Passaporte para o Futuro: Sua carreira e seus negócios no mundo em reconfiguração. Qual que é a tua visão sobre o futuro? Que habilidades que os líderes do futuro precisam desenvolver para uma economia que é cada vez mais pautada pela inovação e pela transformação digital? O livro está pronto, felizmente a editora entregou, ficou bonito, ficou legal. Esse passaporte para o futuro, o que eu digo é o seguinte, é como se fosse um antídoto para as incertezas, nesse momento de incerteza que a gente está vivendo. E o que eu digo é o seguinte, existem alguns pilares para uma empresa garantir o seu amanhã e para carimbar o seu passaporte para o futuro. E aí é o que o líder precisa, um senso de propósito, que eu já falei bastante hoje sobre isso com você. Né? Não existe liderança sem propósito, cara. O líder tem que ajudar sua equipe a construir um senso de propósito. Ou a sua empresa, ou a sua família, ou a sua comunidade, ou a sua igreja, ou o seu clube, ou o condomínio onde você é síndico. O líder tem que construir um senso de propósito. Depois, tem que ter muito claro assim, quem são os clientes que eu quero servir, a quem eu quero servir. Eu existo para quê? A quem é que eu preciso servir? Não é quem cair na rede de peixe, que é uma bobagem muito grande. Quem cair na rede de peixe, muita gente acha que isso é marketing, não é. E fica tirando para tudo que é lado e perde o foco. Né? Também tem que ter um senso de resultados muito claros, resultados quantitativos, resultados qualitativos. Ter muito claro o que é que interessa, é faturamento ou é rentabilidade. Precisa ter um senso de competências, precisa ter um mapa de atitude, precisa ter prioridades muito claras. Ou seja, são coisas que eu coloco lá que o líder precisa ter no futuro, para enfrentar o futuro, para poder garantir o amanhã e poder carimbar o passaporte para o futuro. E veja o seguinte, Luiz, eu lhe contar um segredo aqui, muito importante, né? Que é como eu começo o livro, dizendo assim, eu comecei a pensar muito nisso em 2011, né? E mais precisamente em março de 2011, dia 11 de março de 2011, às 14h46, de 11 de março de 2011, que aconteceu aquele tremendo terremoto na Ásia, que afetou o Japão, aquele tsunami, onda de 10 metros. Destruiu muita gente, destruiu vidas, destruiu negócios, destruiu território, destruiu patrimônio. E o que é que aconteceu com isso? Além de toda a destruição da natureza, abriu-se uma cratera no eixo de rotação da Terra. Uma cratera de 10 centímetros. Uma pequena fenda, 10 centímetros, no eixo de rotação da Terra. Sabe qual é a consequência disso, Luiz? A consequência disso é que o dia não tem mais 24 horas. O dia tem 1,8 microsegundos a menos. Então, nem os relógios suíços de alta precisão não servem muito, mas se você tem um relógio suíço, pode vender ele, viu? E pelo primeiro preço que você encontrar, venda, porque daqui a pouco ele vai valer muito menos. Sabe por quê? O relógio suíço de alta precisão não consegue mais medir com alta precisão o dia, porque o dia deixou de ter 24 horas. Nesse momento, Luiz, eu comecei a pensar o seguinte, nossa, isso está acontecendo com as empresas. Está um verdadeiro tsunami, um verdadeiro terremoto. Mudou o eixo de rotação das empresas. E as ferramentas que nós temos não servem mais para medir os fenômenos organizacionais. Entende? Da mesma forma que o relógio suíço não serve mais para medir o dia de 24 horas, porque o dia de 24 horas deixou de existir. Então, na vida empresarial, toda essa mudança tecnológica, essa mudança de hábitos de consumidores, essa mudança de valores da nova geração, essas mudanças climáticas acontecendo aí no mundo, essas mudanças no ambiente negocial com startup para todo lado, negócio sendo destruído da noite para o dia, ou seja, tem um tsunami aí acontecendo. E as ferramentas que nós dispomos são ferramentas obsoletas, ultrapassadas, elas não servem mais para medir os fenômenos organizacionais. Foi daí que eu comecei a pensar nesse livro, Passaporte para o Futuro. Eu disse, nós temos que repensar liderança, nós temos que repensar a forma pela qual nós olhamos para o nosso negócio. Nós temos que desenhar outros pilares que não são aqueles do passado. E foram esses pilares que eu lhe coloquei aqui: propósito, cliente, competências, atitudes, resultados, mapa de geração de valor, prioridades. Ou seja, a gente tem que mudar nossa forma de olhar, porque se a gente continuar para os fenômenos organizacionais de hoje, da forma que a gente olhava lá atrás, quando eu estudei administração, quando eu fiz o meu mestrado, quando eu fui, e mesmo agora, que eu praticava 5 anos atrás, eu em pouco tempo sumirei, perderei minha relevância. Porque o mundo organizacional mudou e, infelizmente, as teorias organizacionais, as teorias de management, as teorias de liderança, as teorias de estratégia, a forma de se olhar, as ferramentas ficaram obsoletas. E nós temos que repensar isso. Esse é o grande desafio do que eu falo do Passaporte para o Futuro. Esse é o propósito do meu livro, é parar um pouco para repensar a forma pela qual a gente olha para as nossas empresas. Para fechar, e pegando esse teu último gancho, um dos conceitos que você registrou é o de
reflexão estratégica. A gente tem aí pela frente um novo ano começando, um novo governo, um cenário econômico e político repleto de desafios. Que reflexões você acredita que os empreendedores precisam fazer nesse momento para estarem mais preparados para o futuro aí, para os próximos anos? Primeiro, de novo, eu vou repetir, qual é o propósito da minha empresa daqui para frente? O propósito que eu tinha lá atrás continua servindo daqui para frente? É isso onde eu quero chegar? Quando eu construí minha empresa há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, ela teve um sucesso, ela está aqui hoje. Ela tinha um propósito. Qual é o propósito daqui para frente, para 2025, para 2030? Onde é que eu quero chegar? Qual é a razão de existir da minha empresa daqui para frente? O que é que eu tenho que mudar nisso? Então, isso aqui é uma mudança grave. Depois, não é só pensar em resultado, na última linha, em rentabilidade. É pensar no mapa de geração de valor. Eu estou gerando valor para a comunidade onde eu opero, para a sociedade, para os acionistas e para os clientes, para as pessoas também que trabalham comigo, para os parceiros. Eu estou gerando valor ou não? Ou eu só estou interessado na última linha, que é a lucratividade e o meu valor de mercado da minha empresa. Outra coisa é o seguinte, quais são as competências que eu preciso adquirir daqui para frente? Eu, como pessoa, como líder, e a minha empresa precisa adquirir. Onde é que está o pulo do gato? E competência não é só o que eu faço, é aquilo o que vai viabilizar o sucesso do meu negócio no futuro. Por exemplo, qual é a maior competência da Coca-Cola? Com certeza não é o produto. O líquido preto naquelas garrafas. Certamente, uma das grandes competências da Coca-Cola chama-se gestão da marca. Certo? A outra competência da Coca-Cola chama-se canais de distribuição. A Coca-Cola tem o sucesso que tem pelo canal de distribuição construído, pela gestão da marca que conseguiu. Então, o líquido não importa muito, o conteúdo. Tem que garantir uma qualidade mínima, ponto. Mas competência é isso. Então, nós empreendedores, empresários, nós temos que pensar assim, quais são as competências que eu preciso, que não é simplesmente a descrição do produto. Quando fala em competência, o cara acha que é fabricar um produto melhor e não é. É pensar naquilo que vai viabilizar o sucesso do seu produto ou do seu serviço. Que conexões, que network eu preciso estabelecer e assim por diante. Então, eu acho que reflexões sobre o futuro tem mais a ver com isso, é realmente repensar de uma forma orgânica e, principalmente, uma grande reflexão para o futuro é o seguinte, eu preciso ter um grau de alinhamento muito grande entre os principais líderes, gestores da minha empresa. Eu não posso mais ter só a estratégia na minha cabeça. Aquele negócio, o segredo e a alma do negócio está morto. Isso é uma ideia morta que a gente tem que sepultar. Então, o segredo e a alma do negócio é uma das coisas mais antiquadas que eu já vi. Aí, os marqueteiros, como você conhece muitos deles, criaram aquele negócio, a propaganda é que é a alma do negócio. A propaganda é a alma do negócio. Vamos fazer propaganda. Desculpe, sabe o que é o meu pensamento hoje, Luiz? É o seguinte, a alma é que é o segredo do negócio. Não é o segredo e a alma do negócio, nem a propaganda é a alma do negócio. A alma é que é o segredo do negócio. A alma significa o seguinte, é a cultura da minha empresa, é o compartilhamento de coisas, é aquele DNA que eu tenho na minha empresa. A alma é que é o segredo do negócio. Se eu conseguir desenvolver produtos e serviços coerentes com a minha alma, ou seja, com o meu DNA, e que atendam a alma e o DNA dos meus clientes, eu conseguir essa conexão intangível de almas, a alma da minha empresa, do meu negócio, com a alma dos meus clientes, que é que os clientes precisam, se eu conseguir juntar isso, essa química que vai garantir o meu sucesso no futuro. É uma mudança profunda na forma de olhar para o negócio de uma empresa. Um negócio sem alma, hoje, ele inexiste. Não é? É isso. Muitíssimo obrigado pela tua aula. Foi um prazer. E até uma próxima oportunidade. A gente tem muita ideia para trocar ainda aí pela frente. Eu que agradeço, Luiz. Sucesso, parabéns aí pelo seu programa, pelo seu podcast. Eu tenho sido um assíduo, né, nos últimos meses, você tem me enviado alguns, eu tenho visto aí, tenho aprendido bastante. Eu espero também dar uma modesta parcela de contribuição aqui para a forma de pensar aí da sua audiência no LinkedIn, no YouTube, no Instagram, aonde quer que seja. Eu espero que tenha sido útil aqui essa troca de ideias. Investimento anjo, de investimento em tecnologia especializada, empreendedor linear, investidor mão na massa, economia do cenário do